Seja muito bem-vindo à Masterclass Inteligência Artificial para Publicidade e Marketing. Eu sou o Bruno Lobo Pinheiro e nessa aula eu vou te mostrar o caminho para você, publicitário, profissional de marketing, aplicar automações e ferramentas de inteligência artificial no seu dia a dia para liberar o seu tempo para fazer o que você gosta e parar de trabalhar mais. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, talvez você esteja aí já pensando, se eu resolver mais rápido o que eu faço, só vão me passar mais trabalho, Bruno. Mas não é bem assim não, ó. Se você aprender a transferir ou a automatizar a parte mais maçante do seu trabalho, o trabalho que você vai ter para fazer é aquilo que você gosta de fazer. Você vai trabalhar com aquilo que te encantou na profissão, quando você escolheu ela, com a parte criativa, estratégica, relacionamento, negócio. Agora, a parte burocrática, chata, exaustiva, execucional, você vai cada vez mais delegar para uma inteligência artificial ou conseguir automatizar. Por isso, sim, você vai trabalhar menos no sentido cansativo da palavra, liberando seu tempo para fazer a parte que você mais gosta do trabalho. Algo que talvez você faça no meio da noite, por exemplo, já que passa o dia inteiro resolvendo bucha. A ideia de otimizar o tempo usando ferramentas de inteligência artificial, melhorar entregas e conseguir voltar a fazer o que mais se gosta, foi algo que eu descobri quando eu quebrei o preconceito com inteligência artificial. Eu vou te contar um caso verdadeiro que aconteceu há menos de um mês, para você ver como todos os dias eu estou conseguindo ter resultado desde que eu optei por trazer tecnologia para o meu dia a dia. Era mais um dia desses comuns, muito trabalho, muita reunião, só que dessa vez eu ia encerrar ali, ó, bonitinho, direitinho e cuidar das minhas crianças. Afinal, eu tenho 3 filhos e 2 são criancinhas. Mas aí o meu celular vibra com a notificação da minha chefe. Cara, eu preciso de ajuda, o Global acionou a gente para enviar uns insights para colaborar com o pitch global que tá rolando. Tipo assim, isso significava pelo menos 3 horas de pesquisa, leitura de relatório, tempo de fazer curadoria, escrever opções, validar com ela, traduzir para o inglês, fazer os slides, somando tudo, certamente 4 horas de trabalho para fazer tipo The Flash com a experiência que eu já tenho hoje de mercado. Mas estamos em 2025 e eu respondi para ela, beleza, vou puxar aqui e te mando já já. Aí eu abri o Felisberto, o agente de inteligência artificial que eu disponibilizei para vocês que responderam a pesquisa. Ele foi programado para fazer pesquisas de insights, sempre embasado em dado verdadeiro, capaz da gente conseguir verificar. Afinal, a gente trabalha direcionando empresas multinacionais, né? Não dá para ficar brincando em elucubrações de inteligência artificial, tem que ser de verdade mesmo. Passei ali o tipo de informação que a gente queria buscar para o comportamento brasileiro, não vou abrir aqui os detalhes desse briefing porque o pitch ainda está rolando, tá? Mas o fato é que ele começou a trazer para mim os insights. Todos bonitinhos, organizados dentro do padrão que eu precisava. Insight, dado, fato verificável. Como que o insight impacta a vida das pessoas e da sociedade, um padrão ali de como eu preciso, geralmente, dos insights para poder fazer direcionamento de campanha. Aí beleza, eu refinei umas coisas, pedi por outros direcionamentos, pedi outras buscas, um pouquinho de criatividade aqui, outra acolá. Eu estava atuando como um curador. Ele fazia pesquisa, lia milhares e milhares de dados em segundos, cada um com a sua habilidade, certo? Eu tenho uma bagagem de 15 anos em publicidade, ele minera e analisa dados em alta velocidade. Uma bela dupla. Mandei no WhatsApp meu shortlist para VP de estratégia, a gente trocou uma ideia, a gente refinou um pouquinho mais, pronto. Se eu gastei meia hora de curadoria no trabalho todo, foi muito. Agora você deve estar com uma pulguinha atrás da orelha. Trabalho bom não se faz rápido assim. Olha, estamos em 2025. Trabalho bom se faz rápido desde que se faça com uma ferramenta capaz de dar profundidade que um trabalho demorado daria, e se esse trabalho for curado com um profissional experiente com bagagem. Não foi só bom, como fez os gringos elogiarem e criarem um caminho criativo inteiro a partir de um dos insights. É difícil aceitar isso, eu sei. Nós, publicitários e profissionais de marketing, passamos anos acreditando que o nosso trabalho precisava ser feito a duras penas, ser pesado, sabe? Faz parte, foi a nossa escola, eu sei, mas isso só faz a gente se atrasar em reconhecer que a gente pode fazer as coisas de um jeito diferente. Eu vou te dar o meu exemplo, o exemplo da minha história. Quando o boom das IA surgiu, com o lançamento do ChatGPT e uma avalanche de startup criando solução de inteligência artificial, eu fiquei super empolgado, mas completamente paralisado. Olhava para tudo com entusiasmo, sabe, mas sem coragem ou tempo para mergulhar de fato. A rotina intensa da agência, as pressões diárias, o ceticismo natural, né, me fizeram começar a pensar que aquilo talvez fosse mais uma modinha passageira, sabe? Tipo mais um fiasco à la metaverso do Zuckerberg. Mas beleza, eu comecei a testar, os resultados eram no mínimo frustrantes. Para piorar, dentro da agência, que pertence a uma holding global, o uso de inteligência artificial foi imediatamente proibido. Fora dela, nas tentativas pessoais, eu esbarrava numa sensação de ineficiência, sabe? Parecia que eu gastava mais tempo tentando fazer a IA funcionar do que resolvendo de fato as tarefas que eu precisava. Enquanto isso, eu via outras pessoas lá voando, né? Tirando bom resultado e eu me perguntando, por que comigo não funciona?
né? Tudo que eu produzia com IA era raso, sem utilidade. No fim das contas, eu abandonava e não usava aquela porcaria. Nada do que vinha dela se mostrava realmente aplicável na minha rotina criativa. Até que um dia eu parei, me olhei no espelho e falei assim, cara, o problema sou eu, vai. Porque tem gente tirando ouro disso. E se eu que não estou conseguindo, é porque eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. E aí eu decidi que eu ia aplicar essa geringonça na prática, custasse o que custasse. Tirei um tempinho para estudar de fato e mergulhar, e aí eu percebi algo que mudou tudo. Ao invés de esperar resultados prontos, eu comecei a fazer perguntas melhores, ajustar meus prompts com mais intencionalidade, criar agentes com o contexto real do meu trabalho. Eu comecei a colocar a minha bagagem no uso da inteligência artificial. Comecei pequeno, um ajuste aqui, uma curadoria ali, uma investigação que antes demorava 2 horas começou a ser mais rápida, 20 minutinhos aí, começou a entender como me entregava as coisas do jeito que funcionava pra mim, que eu ia usar de verdade. E assim nasceu uma puta virada, assim. Aos poucos eu fui ganhando produtividade, autonomia e clareza. Vi que o segredo não estava em aprender uma ferramenta, sabe? Tipo, não é sobre dominar uma ferramenta. O segredo está mais em trazer a inteligência artificial como parte do processo de fazer comunicação e uma extensão da sua inteligência para dentro do seu processo, de uma forma mais personalizada, sabe? Foi aí que eu criei o meu método 3Rs, que é uma forma estruturada de pensar automação e inteligência artificial no universo da comunicação. E o mais importante de tudo, eu entendi que a inteligência artificial não substitui a criatividade, ela potencializa. Sabe, tipo, usar inteligência artificial do jeito certo é como ter o Jarvis do Homem de Ferro. Você continua sendo gênio criativo, mas com recursos que aceleram seu desempenho e ampliam aquela sua visão macro. E hoje eu estou compartilhando isso com você aqui nessa Masterclass para você poder vencer também essa barreira inicial e conseguir transformar o seu dia a dia. Sem teoria vazia, sem papo de especialista em LinkedIn, tá? Eu sou especialista em trazer a inteligência artificial para a área da comunicação. Com certeza, gente teórica, gente falando de inteligência artificial só como tema, tem um monte por aí. Mas trazendo isso para a comunicação, com a bagagem de 15 anos de mercado, prêmios, experiência com muitos clientes, cara, pegando toda essa bagagem, treinando a gente de inteligência artificial para a gente conseguir usar ferramenta e automação na prática da comunicação, isso, cara, só vai ter aqui mesmo. Então aqui é prática, solução real para a gente parar de perder tempo e começar a trazer inteligência artificial, automação para trabalhar com publicidade, fazer esse trabalho ser um pouquinho mais leve, tá? Então vamos entrar agora na parte do nosso conteúdo de como a gente traz inteligência artificial na prática da publicidade e do marketing. Então vamos lá, se você já está pegando o fio da meada daquilo que eu estou querendo te passar, você já entendeu que a gente precisa trazer a nossa bagagem para aplicar a IA do jeito certo. Então, deixa eu começar te dando clareza do erro mais comum de quem está começando a trazer inteligência artificial para publicidade e marketing. Qual que é o jeito errado para a gente poder desconstruir e pensar num jeito certo e aprender a usar na prática e do jeito mais eficiente possível. O pior jeito de começar a usar a inteligência artificial é do jeito que eu vou apelidar aqui, do jeito cru, sabe? Você entra na inteligência artificial, um ChatGPT, um Gemini, qualquer inteligência artificial generativa do tipo, e começa fazendo perguntas genéricas. Tipo assim, você vai lá e fala assim, cara, me ajuda a fazer uma campanha, me ajuda a montar uma campanha, ou me ajuda a escrever um e-mail de vendas. E aí você começa a esperar que a máquina entrega para você uma solução criativa e profunda. Só que aí o que vem? Texto genérico, sem personalidade, ideias clichês e pouco aproveitáveis. Então olha só, muitos profissionais tratam a inteligência artificial como uma caixinha mágica, achando que podem mandar qualquer coisa para ela que ela vem com respostas mágicas e maravilhosas. Mas isso é pura utopia. Funciona mais ou menos assim, ó. Se o seu output ele tá fraco, muito provavelmente é porque o seu input também tá uma droga. Tá? Essas coisas elas são iguais umas às outras. Ou seja, a saída, a resposta de uma inteligência artificial, ela é igual à entrada que você dá para ela. Então, se você espera, cara, uma campanha estruturada de uma inteligência artificial, você dificilmente terá se a sua entrada for ruim. Só que aí as pessoas caem no segundo erro, que é, bom, se a entrada precisa ser boa, então, na verdade, o que eu preciso aqui é replicar uma boa entrada. E aí você cai no segundo erro, que é a galera que começa a perguntar, beleza, qual que é o prompt que eu ponho? Só que aí, cara, não é sobre acertar no prompt, porque uma boa saída, uma boa resposta da inteligência artificial não é fruto de um prompt só, é fruto de uma jornada. O que eu quero dizer? Você começa com um prompt bom, mas você precisa dialogar com a IA, você precisa rebrifar ela, redirecionar, pedir correção, pegar toda a sua bagagem e filtrar o que é bom e o que não é bom. E aí, quando você faz isso, é que ela começa a te dar uma boa resposta. Por isso que também não adianta você vir raso e também não adianta você tentar aprender qual que é o prompt, porque é um processo de mineração.
melhor dizendo, um processo de lapidação. Então, por exemplo, se você vai lá para uma inteligência artificial e fala assim, me ajuda a criar um roteiro para um vídeo publicitário. Cara, ela vai errar. Ao invés disso, você deveria estar construindo com ela todo o processo que você também faz para chegar em um bom roteiro publicitário. E aí sim, agora ela vai ter grandes chances de te devolver algo muito mais interessante. Então não é sobre prompt e também não é sobre mágica. Trabalhar com inteligência artificial na publicidade e na comunicação e no marketing é sobre a gente pegar o nosso processo de fazer uma boa comunicação e transportar ele para a inteligência artificial para conseguir ter resultados parecidos com aquele que a gente faria seguindo o nosso processo. Por isso que não adianta você ficar repetindo na sua cabeça de que inteligência artificial é ferramenta, porque não é sobre ferramenta. Ela não é uma ferramenta igual ao Photoshop, onde você pega ali e fica construindo alguma coisa. Inteligência artificial, pelo menos a generativa, ela cria, ela desenvolve, ela evolui. Então, não é literalmente uma ferramenta como o Photoshop ou o Excel, que são ferramentas de trabalho. Aqui você precisa olhar não como uma ferramenta, mas como um assistente. Então, anota aí o jeito certo de trazer a inteligência artificial para a publicidade e para o marketing. Para acertar na implementação da inteligência artificial dentro da publicidade, dentro do marketing, você precisa emular o seu processo na IA. Ou seja, você vai fazer ela se tornar um assistente. Tá certo? O que é diferente de ferramenta. Beleza. Existem várias formas de se fazer isso e eu posso te ensinar várias delas. Eu vou te ensinar a mais prática para você começar nessa aula mesmo, começar a fazer de verdade a implementação da inteligência artificial no seu dia a dia da publicidade e do marketing. Então, vou te ensinar algo prático que você vai conseguir sair daqui, repetir e, de maneira autônoma, começar a trazer isso, certo? Que é a proposta dessa Masterclass. Você sair daqui com uma solução replicável. Então, veja bem, uma das formas mais eficientes de você conseguir emular o seu processo de fazer uma tarefa dentro do segmento da comunicação é construindo um agente, treinando um agente de inteligência artificial capaz de seguir a mesma sequência que você seguiria na hora de construir uma determinada tarefa para chegar no mesmo resultado, adotando os mesmos critérios e passos que você adotaria para chegar naquilo que você considera como uma melhor resposta. E aí deixa eu abrir um parênteses para te ensinar a lógica de você pensar um prompt de comando ou um processo de prompting, que é você dialogar com a inteligência artificial. A forma mais correta de você acertar para trazer uma boa resposta é quando você visualiza o resultado final que você quer. Tá? Então você tem que olhar qual é o resultado final que você quer, qual que é a resposta ideal que a inteligência artificial te daria, que você falaria, cara, é isso que eu preciso. A partir do momento que você tem clareza nisso, você começa a fazer um de trás para frente para você construir com ela cada passo desse processo, cada etapa, cada critério que ela tem que ter para poder chegar nesse resultado final para você, certo? Ou seja, você pode abrir o chat GPT e construir um prompt inicial, haja como um publicitário que vai fazer a tarefa tal. Beleza, prompt inicial. Agora avalia com critério, refine, refaça, rebriefe e tal, até você chegar lá no resultado final. Ou você pode pegar tudo isso aqui e uma vez só treinar um GPT. E aí toda vez que você precisar agora, deixa eu tirar isso aqui, ficou poluído demais essa tela, não? Então, construir um agente de inteligência artificial é você fazer esse processo aqui. Você vai falar assim, eu vou treinar esse agente para seguir o meu padrão, para analisar os problemas como eu faria, para entregar no formato que eu faria também, fazer as perguntas, ter acesso ali aos insumos, em vez de eu ficar mandando toda vez, eu subo só uma vez. Então, um agente GPT, você vai treinar ele nesse processo. Igual como se você faria ganhando um assistente de verdade na sua equipe. Você falaria, a gente agora precisa fazer isso aqui. Ele vai falar assim, tá, como é que a gente faz? Então vai falar, aqui na agência, aqui na empresa, a gente faz assim, assim, assado, você vai fazer esses passos, a gente tem esses critérios. Você treina ele. Depois que ele está treinado, ele faz sozinho. É a mesma lógica que quando a gente fala de treinar um agente para uma tarefa. Então você tem que pegar a sua experiência, montar um setupzinho e treinar esse agente. E aí, beleza, imagina ter um assistente que a partir de agora entende o que você quer, sempre vai fazer aquilo de uma maneira estruturada, sempre vai te entregar do jeito que você considera ser o jeito mais útil, certo? Então é isso, é um assistente automatizado, inteligente, que vai funcionar com você. Por isso que não é uma ferramenta. Ele passa a ser um copiloto desse processo junto com você.
E a boa notícia é que a gente vai aprender a fazer isso agora. E não, você não precisa saber programar, você só precisa ter ali uma assinatura do ChatGPT, que hoje é ali um dos sites de inteligência artificial mais fáceis para você criar um agente de inteligência artificial. Eu vou te mostrar aqui na minha tela como você pode construir o seu. E aí, beleza, a gente poderia construir um agente GPT aqui para trabalhar, cara, com N coisas dentro da publicidade, dentro do marketing. Então eu voltei lá para a pesquisa que vocês responderam. Muito obrigado para todo mundo aí que respondeu a pesquisa, para ajudar a fazer essa aula ser a mais prática e mais ideal para quem está assistindo aqui agora. Então vocês me falaram que o assunto que mais de vocês falaram é como eu uso inteligência artificial para buscar informações verdadeiras que me passem fatos e dados reais para eu tomar decisões para construir marcas, tá? Então, várias pessoas falaram isso de uma forma diferente, eu estou sintetizando nessa frase aqui. Então, vocês me pediram para ajudar a construir soluções de IA para tomar decisões de comunicação. E aí, vamos fazer então um deep dive no Felisberto, isso mesmo, o Felisberto que vocês já testaram aí. Eu vou abrir aqui a programação deles e eu vou te ensinar com base no Felisberto, que é um agente que faz exatamente isso que vocês pediram. Eu vou ensinar vocês a replicar o Felisberto na conta de vocês e ajustar para entregar do jeito que vocês quiserem. Então eu estou dando para vocês um Felisberto sósia, vocês vão poder copiar e criar o de vocês agora. Vamos lá. Então vamos lá, como é que chega nessa tela? Vocês vão escolher aqui no lateral explorar GPTs. Aqui vocês vão poder ter acesso aos GPTs que vocês já criaram ou a criar um novo, certo? Então eu vou abrir agora alguns dos GPTs que eu tenho. Eu vou pegar aqui o Felisberto e a gente vai clicar em editar o Felisberto. Bom, aqui é a tela de editar o Felisberto, tá bom? Quando você clicar em criar o seu próprio GPT, você vai chegar exatamente nessa tela, só que ela vai estar toda em branco. Eu vou mostrar aqui já o Felisberto criado para poder fazer uma aula mais rápida e bem direto ao ponto com você. Basicamente nessa tela, a gente vai encontrar duas coisinhas aqui. O primeiro, a gente tem uma aba Criar, onde você pode criar o seu ChatGPT falando com o ChatGPT, ou você pode clicar na aba Configurar e a partir daqui você vai escrever absolutamente tudo sobre o seu ChatGPT aqui, certo? As duas formas é possível. A vantagem aqui do Criar é que você pode começar simplesmente conversando com ele. Então você pode clicar aqui nessa aba e vir assim, ó, eu quero criar um ChatGPT para me ajudar a analisar dados de relatórios de navegação de página. Eu quero criar um ChatGPT para construir briefing. E aí o ChatGPT ele vai te fazer as perguntas, ele vai começar a te direcionar em como faz isso, tá? É uma forma de criar. Eu quero te ensinar a parte do configurar, porque aprendendo isso aqui, você aprende a conversar com ele de uma maneira mais interessante também. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai colocar uma fotinha aqui do Felisberto, vai colocar um nome para o seu agente GPT e aqui a gente começa a montar o GPT na prática, tá? Então assim, descrição. Nessa descrição, você vai colocar qual é a função desse chat GPT. Então a nossa é ajudar a minerar insights criativos e estratégicos com base em dados e verdades humanas verificáveis. Esse aqui é o propósito desse GPT, né? Então imagina o seguinte, se você quer criar um GPT personalizado para te ajudar a construir briefing, você precisa colocar isso logo na descrição. Isso aqui é o primeiro direcionamento. Lembra quando a gente começa a pensar sobre nós enquanto humanos e a gente fala assim, cara, qual que é o seu propósito como pessoa? Qual que é o seu propósito como profissional? Qual que o que você veio fazer, né, na Terra, no planeta, no dia de hoje? Ou seja, propósito. Qual que é a minha tarefa central pela qual eu existo, certo? Esse lado filosófico é exatamente aquilo que você precisa escrever aqui. Você vai dizer assim, GPT, o seu propósito é fazer tal coisa. Seja específico aqui, seja direto aqui e escreva de maneira clara e objetiva aquilo que ele deva fazer aqui. Então, se você quer um GPT para criar uma tabela, escreva aqui. Você vai criar tabelas com base em dados brutos. Escreve a descrição do seu GPT. Depois, a gente vem para a parte de instruções. Eu vou clicar aqui ó, nessa lateralzinha para a gente ver bem aberto, para vocês poderem ver com bastante facilidade aí. A partir de agora, para você criar um GPT, você vai pensar igual eu te ensinei. O que eu quero como entrega e eu vou construir de trás para frente. Então, se eu quero que ele me entregue insights, quem é o tipo de pessoa que me entrega insights? Certo? Eu vou lá para trás e vou começar a pensar de trás para frente. Se eu quero que ele me entregue dados matemáticos, é melhor pedir isso para um matemático ou para um cara que trabalha com música? Um matemático, certo? Então, assim, se você quer um produto específico, a primeira pergunta que você vai ter que se fazer é quem me entrega esse produto específico?
Um dançarino ou um publicitário? Um profissional de marketing ou um engenheiro civil, certo? Então, você vai desconstruir dessa maneira, vai começar a construir seu agente a partir daí. Então, você vai dizer, você vai ser tal pessoa, você vai dar um papel, uma personalidade para ele. Então, se eu quero que ele me entregue insights que direcionem comunicação, veja bem, é isso que eu quero. Então, eu preciso que ele seja um analista de insight, um pesquisador, um estrategista, um planejador, um diretor de marketing. Então, você vai pensar nas funções que entregariam bem aquela tarefa. Beleza? Simples assim. Então, olha só, você é um analista de insights estratégicos especializado em comportamento humano, consumo, cultura e dados sociais. Pô, legal. Então aqui eu já estou dizendo para ele quem ele é. E aqui eu já melhoro um pouco esse propósito. O seu papel é minerar verdades humanas que sejam relevantes, acionáveis, com potencial criativo, para embasar campanha. Sua resposta deve ser sempre bem estruturada, base em dados confiáveis, fontes verificáveis, usando linguagem clara, objetiva e voltada para a ação. Então nota que aqui eu já estou falando para esse meu GPT que ele existe para minerar verdades humanas, comportamentais, culturais, consumo e etc., para comunicação. Eu já estou dando aqui. Ele podia minerar verdades humanas, cara, para dar uma boa aula de história. Mas a gente aqui não é profissional de história, certo? A gente é profissional da indústria da comunicação. Então, para comunicação. Então, se a sua entrega final tem a ver com comunicação, você vai desconstruindo para construir o caminho para ele chegar até aqui, certo? Outra coisa, se você quer que ele sempre traga dados verdadeiros, já põe isso aqui também, tá bom? Então, isso aqui define quem ele é. Agora, abordagem e processo. Toda interação começa com a construção ou a validação de um prompt inicial. Ou seja, eu não quero ter que escrever, toda vez que eu começo a conversar com ele, um prompt do zero. Eu quero poder entrar aqui e simplesmente começar a escrever. Então, eu treino ele para ele construir o prompt para ele, cara. Entendeu? Então, assim, a gente não precisa toda hora, o prompt, a estrutura do prompt, etc, etc, etc. Cara, fala para ele, o GPT personalizado, para a gente chegar em um bom insight, a gente precisa, cara, de algumas informações. E a gente vai dizer isso aqui para baixo, aqui embaixo tem. Então, toda vez que eu chegar para você, se eu não te trouxer essas informações, você vai me perguntar. E eu vou te contar tudo o que eu precisar contar, você vai organizar em um prompt e aí vai começar a sua tarefa, certo? Então, veja bem, quando a gente está trabalhando no nosso dia a dia, às vezes o briefing vem por áudio, às vezes é um e-mail, às vezes é no corredor. Bruno, cara, a gente precisava fazer isso para o cliente. Às vezes as informações vêm desestruturadas para a gente. E qual que é a nossa principal função para entregar uma tarefa? Estruturar. Então, tá vendo como eu estou treinando o Felisberto para agir como eu agiria, certo? Então, o papel pega informações desestruturadas ou estruturadas, estruture e só então comece, certo? Lembra que eu te falei sobre processo? É processo que a gente tem que construir aqui. Então eu estou construindo o processo para ele poder entregar algo que eu venha usar no final. Então nesse processo, cara, eu venho e falo para ele, avalie se o prompt está completo, se tiver incompleto, oriente a pedir os elementos que faltem, etc. E aí, quais são os elementos? O objetivo da campanha, qual é a marca, praça, etc, etc, etc. E eu venho com a estrutura do que eu considero informações mínimas para a gente poder minerar um insight que eu venho usar depois. Agora, eu preciso dizer para ele, lembra, qual que é o formato que ele deve me entregar alguma coisa. Então, se ele precisa me entregar algo com um formato específico, eu preciso vir aqui e dizer para ele qual é o formato que eu quero. Por isso que muitas vezes o que o GPT te dá, seja ele Gemini, Copilot da Microsoft, ChatGPT, enfim, o cara que for, ele vai te dar algo que ele acha que deve ser entregue, a não ser que você diga o formato. Então aqui eu já estou dizendo, todo formato você tem que me dar o título, o insight tem que ser avaliado em 3 níveis, ou seja, um dado forte, o impacto emocional, a consequência prática dele, me dizer por que esse insight é relevante para o briefing que eu te passei e me trazer a fonte, porque eu preciso verificar se você está me dizendo a verdade, cara. Certo? E aí eu dou um exemplo para ele, olha só. Exemplo de insight cumprindo os 3 níveis, 1, 2, 3. 60% dos brasileiros não investem em bancos ou corretoras, eles se sentem analfabetos nesse mundo, então, impacto emocional, consequência prática. Isso afasta dos seus sonhos a possibilidade de estar mais... isso os afasta dos seus sonhos da possibilidade de dar mais estabilidade às suas famílias. Então, eu dei a estrutura e eu dei o exemplo.
É assim que a gente treina as pessoas no mundo real. Pelo menos é assim que você deveria estar treinando a tua equipe, fala a verdade. Quando você ganha ali um funcionário, o que você faz para ele? Ó, é assim que a gente entrega, dá para ele um exemplo e manda ele replicar. E aí a gente quer mágica da porcaria do chat GPT ou afins. Tem que treinar, você tem que trazer ele para o processo, tá? E aí depois você vem e põe mais detalhes. Então assim, ó, guie sempre o usuário. Lembra? Processo. Então, ó, sempre vai ser a primeira parte do processo, construção do prompt. Segunda parte, a gente vai explorar as direções e tipos de insight. Depois, a gente vai escolher e aprofundar os insights. E por aí vai. Então, aqui está o detalhamento do processo inteiro que esse GPT precisa fazer. E é aqui que a mágica acontece, certo? Então, ele está pronto para trabalhar comigo porque ele entendeu o processo, ele entendeu os critérios, ele entendeu o formato e está tudo certo. Quebra-gelo é esses quadradinhos aqui. Você pode abrir e falar, quero validar uma hipótese, quero começar um briefing. Enfim, você pode simplesmente escolher aqui o que você quer trabalhar. Conhecimento. Você pode subir aqui no ChatGPT arquivos. Então, eu poderia subir aqui um arquivo, por exemplo, um artigo sobre insight do consumidor, uma matéria do MEI Mensagem com opinião do que os CEOs consideram como bons insights. Eu poderia subir aqui estudos científicos para ele poder usar como base de dados. Se eu quero que ele trabalhe sempre para um cliente determinado, eu poderia subir aqui dados desse cliente, para ele sempre já ajustar os insights para algo que funcione para a estratégia daquele cliente. Então, conhecimento é você subir arquivos, você vai munir esse cérebro desse GPT, ele sempre vai consultar esses arquivos antes de dar uma informação. Tá? Então, é exatamente aqui. Modelo recomendado é se você quer escolher, por exemplo, que ele funcione no GPT-4 Mini, no Fast, enfim, é o modelo do ChatGPT, tá? Então, 4.1, Mini, 4.5 e etc. Cada um desses modelos é bom em alguma coisa. Para pesquisas dessa, o modelo não faz tanta diferença. No final, você pode aqui colocar para ele buscar na internet, que é o que a gente quer, certo? Se você tira o buscar na internet aqui, o que acontece? Ele só vai usar as informações que ele teve quando ele foi treinado. Certo? Então, o ChatGPT ele foi treinado numa base de dados e ele tem essas informações para poder investigar e te dar respostas. Quando você aciona ele para buscar na internet, além de consultar essas informações, ele também procura por coisas mais atualizadas na internet e outras coisas que podem estar fora dessa base de dados para te dar uma melhor resposta. E é isso que a gente quer aqui. Lousa é uma forma de trabalhar, eu prefiro tirar a lousa porque eu prefiro trabalhar no chat para esse GPT. Ele não precisa gerar imagens e ele não precisa construir código ou analisar dados, certo? E uma vantagem, que aqui não está, porque esse aqui está aberto para todos vocês. Isso aqui, ações, é uma coisa que quando a gente clica, ele vem para uma outra paginazinha, tá bom? Isso eu ensino para vocês depois. Mas basicamente é o seguinte. Você pode pedir para esse GPT, sempre que você finalizar e falar assim, cara, eu adorei esse insight, vamos ficar com ele. Quando você fechar o insight que você quer, ele pode, por exemplo, já subir esse insight no seu Google Drive. Ele pode já mandar um e-mail para a criação com esse insight modeladozinho. Ele pode fazer diversas ações. E aí você pode botar para que ele tenha essas ações também, igual um assistente de fato faria, tá bom? Então essa é uma parte legal, isso é uma parte que você tem que fazer no seu GPT, não adianta eu criar um GPT e dar o link aberto para você, porque esse action, ele precisa estar linkado com a sua conta pessoal, que ele precisa ter acesso para ele poder distribuir da forma que você quer, tá? Esse é um detalhezinho, por isso que esse Felisberto aqui não tem nenhum action gravado. Mas, de novo, é inteligência artificial e automação para a vida real, certo? Então imagina você poder minerar dados, procurar coisas legais. Opa, já vou mandar para minha equipe. Você trabalha com criação, quer que a sua equipe tenha dados ali para pensar em ideias proativas, você pode fazer a mineração, deixar tudo automatizado, já dispara para eles ali. Ou põe num documento online, ou atualiza um documento online, enfim. O céu é o limite aqui, tá bom? Então, é assim que a gente usa, tá? Para quem não viu na prática, eu vou mostrar na prática aqui como é que ele funciona, então. Então, vamos lá, ó. Eu posso só dar um oi ou eu posso clicar no quebra-gelo. Lembra que eu falei do quebra-gelo? Então vamos clicar no quebra-gelo. Então na hora que ele começa a interagir com a gente, ele vai fazer as perguntas que ele precisa para criar um insight, certo? Então vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Um exercício rápido para não tomar o nosso tempo e você vê o agente funcionando aqui. Objetivo da campanha, vamos dizer, ó, 1, rapidinho, engajamento. 2, marca envolvida. Vamos jogar uma marca aí. Vamos pensar em Cacau Show. 3, praça, São Paulo.
São Paulo Estado. Vamos lá, 4. Exemplo de referência criativa. Vou dar aqui, ó, Balduco com panetones no Natal. Panetones no Natal. Não é uma campanha, mas é um tipo de estratégia. Você pode escrever esse tipo de coisa aqui. Direcionamento do tipo de insight. Você quer um insight de comportamento, de consumo, de cultura, de saúde? Vamos para consumo, vamos vender chocolate. 6. Tem alguma hipótese? Tem uma hipótese. Vamos, de repente, pensar aqui que a nossa hipótese existe uma carência, saudade, sentimento de perda ou falta ou vazio pós-Páscoa ou Natal que poderia ser para a gente uma alavanca para vender mais chocolate? Se você não tivesse essas informações, você poderia simplesmente não escrevê-las aqui. Se você não quisesse escrever a marca, você podia colocar aqui marca confidencial, certo? E ele vai trabalhar com o que ele tem. Vamos dar um enter aqui e vamos só dar uma olhada aqui, ó. Então ele passa a validar o briefing, mostrar que ele entendeu. Boa, São Paulo em torno, ele entendeu aqui, beleza? Pá. E ele começa a trazer dados. Então, ó, chocolate como comfort food pós-datas comemorativas, nostalgia e familiaridade, o alívio do estresse e bem-estar. E ele vai pirando aqui, ó. Note algumas coisinhas aqui, ó. Ele vai te dar o dado de onde ele tirou para a gente poder perceber que é possível a gente basear uma estratégia em dados que ele trouxe, porque são dados verdadeiros, dados que a gente vai poder ler e conferir passo a passo. Nem vou ler eles aqui porque não é o exercício aqui da nossa aula. Vamos imaginar e falar assim, cara, muda a direção, me surpreende, traga coisa... faltou um R aqui, ó. Me surpreende, traga coisas mais criativas. Veja que ele vai manter todo o direcionamento e ele vai sentar pau ali, ó. O chocolate como ritual de transição, o after das festas, o chocolate para quem ficou. E ele vai pirando aqui, ó. Ele vai trazendo mais coisas e tudo mais. E aí você pode chegar para ele e falar assim, cara, adorei o 3. Me detalha. Me detalha com dados. Existem referências. E aí você, cara, vai minerando. Lembra? É sobre um processo. Olha ele buscando na internet, ó. Aí ele vai trazer dados. E ele vai minerar. E ele vai trazer mais coisas para a gente poder trabalhar. Até de fato que você chegue ao final, se dê por satisfeito. Então veja bem, você vai deixando cada vez mais de ser um executor e passa a ser um curador. É isso que é trazer inteligência artificial para o dia a dia da publicidade e do marketing. Você vai virando uma pessoa mais estratégica, que direciona mais, que revisa e aprova, enquanto a inteligência artificial vai fazendo um trabalho pesado com base no seu modo de pensar, no seu modo de o que é uma boa entrega, como isso deveria ser feito. Então, assim, essa é a virada, né? Você para de tentar substituir a sua inteligência e começa a potencializar ela, né? Fazer ela ficar mais exponencial. Pensa o seguinte, assim, dá para ter um desses para cada desafio que você tenha. Seja escrever título, analisar planilha, fazer briefing, revisar a estratégia de portfólio. E no final dá para automatizar esse processo para ganhar mais velocidade também. Só que assim, né, cara, eu tô correndo aqui para poder não gastar a tua noite inteira, né? Você já viu aqui como dá para trazer e aprendeu de lambuja como usar o GPT Builder do ChatGPT e construir o seu, né? Lá no grupo do WhatsApp, depois eu mando um PDF com todos os dados aqui do Felisberto para você copiar, colar e criar o seu e ajustar do jeito que você quer. Só que assim, vamos falar a real, não dá para construir todos os modelos de automação, inteligência artificial nessa aula aqui, certo? Assim, então isso é para direcionar vocês e também não dá para atender a necessidade individual de cada um de vocês só nesses, 40 minutos que a gente está junto aqui. Então assim, eu quero te ajudar a sair da confusão do dia a dia, do chabu do dia a dia e aprender um método prático para aplicar a inteligência artificial e automação no seu dia a dia de forma leve, mais eficiente. E eu tenho uma oportunidade para você que eu vou abrir as turmas do meu programa, que é o Rush GPT. Então, para você entender como esse processo, ele praticamente é infinito, que a gente pode aplicar a inteligência artificial de jeitos cada vez mais práticos para o dia a dia, vou te mostrar na prática como funciona esse projeto. Olha só, esse é um programa que visa fazer você o quê? Aprender a usar a inteligência artificial e automação para liberar o seu tempo, para você fazer o que você mais gosta na sua carreira e parar de trabalhar à toa aí só bucha, certo? Então veja, ele vai usar o nosso método 3R. Eu vou ajudar você a entender o seu problema de comunicação, entender o problema real que pode estar atrapalhando e criando esse chabu que você precisa resolver. Vou ajudar você a identificar o que pode ser automatizado ou delegado para a inteligência artificial. Estamos em 2025, muita coisa pode ser feita e muita coisa ainda não pode ser feita. Então, vou te ajudar a identificar como trabalhar na prática.
e melhor como você usa a sua bagagem, a sua experiência para que o resultado seja útil e usável, prático, na verdade. Então, a gente vai ter algumas coisas nesse programa. Olha o quanto de coisa prática que tem nesse programa. Então, assim, boa parte dela já está disponível lá online. Você vai ter acesso à plataforma do Hotmart, onde você vai ver todas as aulas lá, detalhadinho, link, conteúdo, material. E toda semana eu subo 2 a 3 aulas novas, tá? Até a gente concluir todo o nosso escopo aqui de aula, tá bom? Então, toda quinta-feira sobe aula nova e a gente já tem aqui 1/3 já prontinho para você aprender. Olha o que você vai ver na prática lá. Então, eu te falo um pouquinho qual que é a forma de você usar processo, uma aula bem importante para você setar a mentalidade de como se usa a inteligência artificial e automação na prática. Te ensino esse método na prática e te dou um agente treinado que vai fazer isso para você. Você vai ter acesso a um agente GPT que você vai falar assim, cara, esse é meu dia a dia. Ele vai contar para ele. E ele vai falar, bom, então nesse seu dia a dia, você pode automatizar isso, você pode usar isso, inteligência artificial. Então, assim, você não tem trabalho nenhum, cara. Você vai praticamente usar o GPT que eu treinei no meu método para você entender aquilo que tem que fazer. E mais, ele te diz o que você tem que fazer e como fazer e te ajuda na implementação. Cara, tá dado, certo? Então, assim, o método 3R com um agente para você implementar o método. Depois, eu vou te ensinar a criar os seus próprios agentes. E todo agente GPT que eu disponibilizar aqui no curso, eu vou te ensinar a replicar ele para você. O propósito desse programa não é fazer você ficar preso no programa, é te dar autonomia para você usar na prática inteligência artificial e automação. Então eu quero que você entre no programa para ser autônomo. Então todo agente GPT eu te ensino a replicar para você. E aí eu trago uma pá de coisa prática da forma que eu usei na prática para implementar, para você poder espelhar e criar para você também. Então, como é que insights embasados com inteligência artificial, como cria briefing, como gera consistência de imagem, de personagem, de estilo, caramba, quem aí da turma da imagem, como constrói storyboard, e eu tô abrindo aqui do storyboard para te ensinar também animatic, como construir um animatic. Então, como se tem ideias, galera da criação, quer ter um copiloto ali para te ajudar no brainstorm, vai ter aqui como criar feedback, como planejar o futuro da sua equipe, sabendo distribuir bem uma tarefa e tudo mais, como selecionar corte para vídeo, como fazer análise de relatório, diagnóstico de dados, a galera de BI aí, de mídia, desdobramento de campanha, sabe? Você criativo, quando você recebe, o cliente aprovou a ideia e o filme principal, agora a gente precisa descer 500 bilhões de banners para a galera da programática lá, com um título sobre ocasião de consumo, título para o público A, B, C, Z, aquele inferno de desdobramento. Eu vou te ensinar a fazer desdobramento de campanha aqui, análise de influenciador, galera de social aí. A gente precisa escolher 5 influenciadores que tem a ver com a nossa marca. Cara, como é que você analisa esses influenciadores? Detectar e criar tom de voz, ou seja, cara, qual que é o tom de voz da marca concorrente? Então, eu vou te ensinar a usar a inteligência artificial para detectar, para você também construir o seu, para poder criar ali um atrito e não ser a mesma coisa do seu concorrente. Versionamento de campanha, ou seja, desdobra agora o filme de 30 em 15 e 6 e bumper e vinheta, sabe aquela coisa de versionamento de campanha? Tem aqui também, vou falar de estrutura de apresentação e uma coisa muito legal de como subir automaticamente o seu rascunho para dentro de um Keynote, isso é genial. Calendário, editoria, copy, como ajustar texto ali para melhorar, trabalhar um gatilho mental para o consumidor, um CTA mais específico, como construir persona, como pré-testar uma ideia. Eu vou te ensinar a pegar o público da sua marca ou do seu cliente, criar um GPT para você poder aplicar uma ideia e ver se funciona ou não funciona. Isso é muito legal. Definir KPI, definir gráfico, essas coisas, priorizar tarefas, criar monstro no VEL 3, por exemplo, a galera que está curtindo aí estudar imagem e vídeo. Cara, isso tudo são coisas práticas que publicitários e profissionais de marketing precisam, que eu estou inserindo dentro do Rush GPT diariamente, ou melhor, semanalmente, né? Toda quinta sobe um bloco novo de aulas e já tem um texto lá disponível. Então você vai entrar, já tem muita coisa para estudar e toda semana tem novidade, então você não vai perder o ritmo nunca. E de bônus, cara, já tem disponível lá no Rush GPT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 agentes GPTs treinados com a minha experiência de 15 anos e uma pá de marca que eu atendi já nessa vida. Cara, agentes GPTs treinados para atender e ajudar a gente a executar várias coisas do nosso mundo publicitário. E eu tenho treinado a cada aula nova que eu tenho subido, a cada bloquinho novo que eu tenho subido, eu tenho treinado novos agentes
para ajudar vocês a serem mais ágeis e mais rápidos na hora de aplicar, tá? Então, cara, isso é legal demais, assim, isso você não vai encontrar lá em outro curso por aí, tá bom? Então aqui eu quero te dar autonomia, eu não quero só te ensinar teoria. Então eu vou te mostrar como eu uso e vou te dar um agente para você usar e, cara, você vai ser autônomo para você fazer a sua vida mais leve, mais fácil com inteligência artificial e muita automação também. E além desse squad de agentes que fazem parte desse bônus do Rush GPT, a gente também vai abrir uma comunidade fechada para tirar dúvida, trocar ideia, para você compartilhar o que você está escrevendo de prompt, o resultado que você teve, o teste que você fez, novas atividades que você ainda não sabe resolver. Eu e toda a comunidade que entrar vai ajudar você, a gente vai conversar como aplicar isso no dia a dia cada vez mais. E mais um bônus que eu acho que ele é muito importante, que é ajudar você a virar um mestre do prompt. Então eu peguei uma masterclass, Prompt Master, que eu uso para dar aula sobre prompt, esse pensamento de como construir e estruturar um prompt para chegar num resultado específico importante para publicidade e para comunicação, eu vou estar disponibilizando isso também como material bônus. Então, squad, comunidade e masterclass, cara, tudo isso lá no Rush GPT. E você tem 7 dias, cara, para você testar, para você ver, usar os agentes. E se você achar que isso não é para você, garantia incondicional, a gente devolve o seu dinheiro, você, cara, pode ficar livre e à vontade para poder olhar o programa de dentro, ver o material e falar, cara, isso tem a ver comigo, você fica. Não tem a ver comigo, você mete o pé e tá tudo bem, a gente não perde a amizade. Então você tem garantia livre de poder olhar, ver, assistir e vamos nessa, porque o que eu quero é te dar autonomia. E aí, beleza, né, cara? Você fala assim, cara, então vamos lá. Pelo que você já viu de mercado, grandes faculdades e outras pessoas na internet estão vendendo aí os cursos por R$1.500, R$2.000, esses programas, e tem muito curso teórico, tem curso aí voltado específico para departamentos dentro da área, então só para criativos, só para atendimento e etc. E aqui eu visei olhar de uma maneira mais macro para publicidade, para comunicação, para o marketing, porque eu acho que a gente pode aprender com coisas de outros departamentos e enriquecer o nosso olhar sobre a publicidade como um todo, tá bom? E essa vai ser a turma magna, tá bom? Do Rush GPT. Ou seja, essa é a primeira e única turma que vai ter esse curso vitalício, ou seja, enquanto a Hotmart existir, o curso vai estar disponível lá para você. E toda futura atualização, e eu já sei que, cara, mexer com tecnologia é osso, né? Toda vez lança uma coisa nova, toda hora muda uma forma de fazer, as ferramentas se atualizam, então o Rush GPT vai precisar ser atualizado com muita frequência. A turma magna vai ganhar todas as atualizações do Rush GPT e isso só vai acontecer para essa primeira turma. Eu quero que você que está entrando comigo, acreditando que esse projeto vai transformar o seu dia a dia, tenha a vantagem de entrar agora e pegar toda a atualização que eu vou trazer daqui para frente, todos os novos agentes que eu vou criar, você vai ser parte dessa turma magna, né, que a gente vai estar trabalhando ali sempre juntos, e eu sempre vou estar trazendo para você todas as atualizações. Então, nesse investimento que você vai fazer agora, você vai estar ganhando esses bônus, esse puta programa bem detalhadinho, e também vai ser parte ali dessa primeira turma que vai ter o acesso ao curso para sempre, né? Até quando a Hotmart existir, pelo menos, e vai poder usar ali todas as atualizações, o tempo que for, sempre vai estar disponível para vocês. Depois disso, o acesso vai ser acesso de 1 ano, a tecnologia avança, vou trazer regravação, vou ter que estar trabalhando, então a gente vai precisar trabalhar de uma outra maneira. Mas, de novo, você que topar entrar agora, você vai entrar pelo investimento de R$ 497 à vista. Cara, olha que loucura, porque o meu programa de publicidade, onde eu ensino publicitários, é R$ 997. No mercado, o curso de IA está R$ 1.000 e R$ 2.000. A turma magna do Rush GPT vai ser 497 à vista. Para quem precisar parcelar, é esse valor mais taxas do cartão, então muda muito pouco. Então, 497 à vista, cara, para você embarcar nessa comigo. Toda semana tem aula nova, tem um monte de bônus, tem um monte de coisa legal e todas as atualizações que vier pela frente. Isso só vai acontecer essa vez. E anota aí, na próxima o valor muda e também o acesso vira de 1 ano, tá? Então, eu quero dar muito valor, assim, eu quero devolver muito valor de conteúdo e muito valor de consideração para a galera que entrar como primeira turma. Para mim é muito importante mostrar que eu me importo com vocês. Então, assim, primeira turma, acesso vitalício, 497, todos os bônus, isso só vai acontecer uma vez. Você pode até pensar, vou deixar isso para depois, vou aprender sozinho, vou virar internet, YouTube, cara, e dominar isso aí. É possível, cara, não vou mentir para você, você vai demorar muito mais. E por quê? Porque você não vai estar usando a minha experiência de 15 anos de mercado, de liderança como diretor, todas as referências como alavanca. Então, assim, eu não só testei,
como eu treinei todas as soluções, cara, com a experiência que eu tenho para chegar na melhor resposta, no melhor resultado que eu acredito que a gente precisa enquanto profissional da área de comunicação. Então, não quero te enganar. Você pode aprender e fazer tudo sozinho, mas se quiser ir rápido e se aproveitar da minha experiência de mercado, aí só entrando no Rush GPT mesmo. Então vamos lá, vocês já entenderam. Se você quer liberar o seu tempo para trabalhar com o que você gosta, ganhar eficiência, qualidade de vida, sem ficar pulando aí de ferramenta em ferramenta, fazendo testes e se frustrando nesse processo, tá na hora de você entrar, clica aqui no botão que vai estar liberado aí no chat, ou esses QR Codes aqui estão com link também para você entrar, certo? Garante a sua vaga no Rush GPT agora, porque essa turma, por esse valor e com tudo isso e vitalício, só vai acontecer agora. E se você quiser colar comigo nessa turma magna, nessa galera que vai acreditar que pode ter a sua experiência profissional acelerada ou transformada com inteligência artificial e automação, tá na hora de você se juntar à comunidade Rush GPT. Isso só vai acontecer com essa oportunidade agora. Bom, cara, a próxima vai ser diferente. E eu tô te avisando na melhor das intenções, porque eu quero você colando agora. Tudo bem? Então, QR Code na tela, link aí também no chat, gravado aqui nos comentários. Te espero dentro do Rush GPT e dentro da comunidade para a gente poder trabalhar junto e usar o melhor da tecnologia para facilitar a nossa vida. Muito obrigado por ter ficado a noite aqui comigo. Essa horinha valeu muito e eu espero que você já tenha aprendido. Pegue e use esse conhecimento. Vai lá no direct do Instagram e conta já como você transformou o Felisberto, criou o seu próprio agente e vamos trocar essa ideia. Até breve, até a gente se encontrar dentro desse programa. Valeu, boa noite, bom descanso.